Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a questão do belo e do sublime. Essa vai ser uma questão tratada na terceira crítica do Kant. Em primeiro lugar, acho que é importante dizer que o Kant leu muito um filósofo anterior a ele, chamado Baumgarten, né, que tinha uma estética. Né. Só que para o Baumgarten, a estética ela era um conhecimento. E o Kant, no entanto, vai pensar a questão do belo, a questão do sublime, não como uma questão de conhecimento, tal como era para o Baumgarten. Né? E também ele não vai pensar a questão do belo e do sublime apenas a partir de sentimentos que poderiam ser, digamos assim, vinculados, relacionados a sentimentos morais, né? Que muitas vezes vem de uma certa tradição inglesa, que foi também muito importante para a formação do Kant. Então nós temos essa ideia de que o belo e o sublime, eles não têm nenhuma característica de conhecimento e nem uma característica moral. Né? O surgimento da terceira crítica, esse surgimento é bastante controverso. Né? O Kant já vinha há muito tempo preocupado em escrever uma crítica do gosto, né? Mas ele deixou muito tempo isso para escrever essa crítica do gosto. Mas surge a terceira crítica, e a terceira crítica ela tem duas grandes partes. Né? Uma primeira parte que diz respeito ao belo e ao sublime, e uma segunda parte que diz respeito à teleologia, né? Que seria a ciência dos fins, né? Que na verdade vai tratar do organismo e que é o que o Kant já está percebendo o que vai ser a biologia um pouco tempo depois. No entanto, ele pensa também a crítica, essa terceira crítica, como um vínculo sistemático entre as outras duas. Né? O sistema kantiano está muito baseado, né, por um lado na teoria, por outro lado na prática, né, na prática como ação. Né? Portanto, o campo da natureza, do conhecimento da natureza, e o campo da ação prática. A grande questão é como vincular esses dois campos. Né? E o Kant passa todo o período crítico tentando fazer essa vinculação. Né? A terceira crítica é uma dessas tentativas, e o que surge, né, é, por exemplo, essa questão do belo e do sublime. Né? Por que ela junta? Né? Obviamente que eu não tenho como responder isso agora, mas talvez eu possa trazer alguns elementos. Bom, o que vai diferenciar primeiro o belo e o sublime do conhecimento e da moral? Né? Ora, o conhecimento e a moral, eles vão ter como características possuírem juízos determinantes. Né? O que significa isso? Que nós temos conceitos universais e que esses conceitos universais subsumem conceitos particulares. Então nós teremos uma determinação do universal que vai determinar o particular. Né? Então, por exemplo, no caso da filosofia teórica, né, nós temos a categoria de causalidade. A categoria de causalidade ela vai ser pensada, né, como causa e efeito, ela vai ser pensada para, de alguma maneira, nós termos o conhecimento a priori da natureza. Né? E isso vai tornar possível a física newtoniana, né? Pensar a física newtoniana. Por outro lado, na moral, nós vamos ter a lei moral, né? Que também tem um caráter universal. Né? E essa lei moral, de alguma forma, ela vai determinar ações que são ações particulares, mas que podem ter um valor universal. No belo, nós não temos isso. Né? E nós teremos um movimento contrário a esse. Né? Ou seja, nós iremos de um elemento singular para um elemento universal. Então, quando eu julgo algo como belo, e essa ideia de julgar ela é fundamental,
não é? Eu estou julgando algo que é singular. Então eu estou afirmando, essa flor é bela. Eu não estou afirmando que as flores são belas, ou que algumas flores são belas, ou que todas as flores são belas. Eu estou afirmando, essa flor é bela. Né? De um ponto de vista lógico, ela seria um juízo singular para o Kant. No entanto, do ponto de vista estético, esse juízo ele vai ter ele vai tender a uma universalidade. E aí começam a entrar algumas questões interessantes, né? Porque para o Kant, o desenvolvimento do gosto, né, ele vai se dar no interior da sociedade. Né? Isso é importante. Né? De alguma forma, nós teremos de ter o desenvolvimento desse juízo de gosto, né? Ele vai colocar no interior da sociedade. Nós vamos tentar entender por quê. Né? Ora, quando eu afirmo que algo é belo, eu não estou determinando nada do objeto. Isso que é o interessante. É algo que é totalmente subjetivo. Né? É algo que é totalmente despregado de qualquer objetividade, ou seja, não tem relação alguma com o objeto. Então, o juízo do belo ele não terá esse caráter universal. Ele vai ser um juízo, do ponto de vista lógico, singular, né? Mas que tende ao universal, e, do ponto de vista estético, ele vai ser um juízo universal, mas com características distintas dos juízos de conhecimento e dos juízos e moral. Bom, o que vai caracterizar então esse juízo acerca do belo, o juízo de gosto? Né? De alguma maneira, para o Kant, o gosto se discute. Né? O gosto é algo que pode ser discutido. Né? Bom, em primeiro lugar, ele vai ter uma característica muito subjetiva. Né? O belo ele não tem nada de objetivo, ou seja, ele não está preocupado, digamos assim, na constituição do objeto. E depois da Revolução Copernicana, né, nós sabemos que no Kant as faculdades subjetivas, né, elas serão muito importantes para nós pensarmos a relação com o objeto, com o mundo, com as representações. Né? No caso do belo, essas representações elas não serão representações objetivas, ou seja, elas não constituirão um objeto ou uma ação. Na verdade, o que nós teremos? Né? Nós teremos um jogo, o que o Kant chama de um jogo livre entre as faculdades de imaginação e do entendimento. Né? Então, de alguma forma, ele está radicalizando a ideia da reflexão. Né? Porque nós temos uma imaginação que está, de alguma maneira, né, quando se vê diante de uma determinada paisagem natural ou mesmo de uma obra de arte, né, ela está jogando ela está trabalhando com o sensível de um lado para o outro, né? Isso que é interessante, ela está brincando, né, com o sensível, com aquilo que ela está vendo na paisagem, com aquilo que ela está vendo num determinado quadro, numa determinada obra de arte, né? E isso, de alguma forma, na relação livre com o entendimento, né, ela, de alguma forma, ela vai buscar uma regra, mas é uma regra que não se concretiza inteiramente, né? Embora eu possa afirmar, a partir dessa regra, que essa rosa, ou que essa paisagem é bela. Né? Então, nós temos aí um jogo de liberdade, né, entre a imaginação e o entendimento, o que é totalmente distinto do caso do conhecimento, em que o entendimento coage a imaginação. Né? A imaginação está presa ao entendimento. Né? Porque ela está presa, por quê? Porque ela precisa, de alguma maneira, tornar possível o objeto. Né? Aqui é o contrário. Né? É por meio de uma reflexão que está ocorrendo nesse jogo que nós teremos algum tipo de regra.
Então Kant vai chamar esse tipo de juízo não de um juízo determinante, mas de um juízo reflexionante. Né? Nós refletimos quando nós estamos diante de uma obra de arte. Nós refletimos quando nós estamos diante de uma paisagem. Né? Só que essa reflexão, ela é uma reflexão que não é exatamente, não é inteiramente intelectual no sentido do conhecimento. Né? Ela é uma reflexão que é resultado desse jogo da imaginação com o entendimento, e que torna possível, então, eu afirmar que determinados objetos, determinadas paisagens, determinadas obras, né, sejam belas ou feias. Né? Também pode me desagradar aquilo, né? De alguma forma aquilo pode me afastar. Né? Então eu considero aquilo feio. Né? Quando eu faço esse julgamento, qual é a questão? Quando eu digo que algo é belo, eu espero que o resto da humanidade, e aí a humanidade, né, também tenha esse mesmo julgamento. Por quê? Porque o resto da humanidade também tem essas mesmas faculdades. O resto da humanidade pode ter esse mesmo prazer ou desprazer. Né? No caso de algo que eu considero belo, né, o resto da humanidade pode pensar que isso é belo. Né? Por isso que eu brinquei, para o Kant o gosto é algo que é discutível. Né? O que não é possível de ser discutido é o agradável, porque daí o agradável diz respeito a mim. Né? Eu posso achar uma determinada comida agradável, né? Mas isso diz respeito a mim, não diz respeito aos outros. É lógico que ele não está dizendo com isso que todos irão dizer que isso é belo, mas que todos podem dizer que isso é belo. Né? Então esse julgamento ele não é inteiramente universal, porque ele não está partindo de uma regra universal que vai subsumir o particular, mas ao contrário, né? Ele está partindo de algo singular ou particular que vai de alguma forma procurar uma regra. Né? E com essa regra eu afirmo se algo é belo ou não. E com isso eu espero que os outros também acreditem, né? Pensem, tenham o prazer de estar, né? Desfrutando de algo belo ou feio. Isso já começa a explicar um pouco porque no Kant, de alguma maneira, isso vai se desenvolver na sociedade. Né? Mas ainda tem um outro elemento que vai ser importante, que é a ideia de um senso comum ou de uns sensus comunes, que é essa ideia de que todos nós, enquanto seres humanos, possuímos essas faculdades subjetivas, né? E podemos então julgar, né, as coisas como belas ou feias, né, como objetos do prazer ou do desprazer. Não é? Então isso que vai ser interessante. Né? A gente tem aí um jogo, né, entre faculdades, mas a gente também vai ter uma espécie. Isso pode gerar, por exemplo, uma discussão, né, pública, inclusive, acerca se uma determinada obra é bela ou não. Eu acho que isso é um ponto importante, porque daí vai ter uma consequência que eu vou colocar um pouco mais à frente. Né? Bom, a questão do sublime para o Kant já é um pouco diferente. Né? Por quê? Já que estamos falando de faculdades, né, subjetivas, aí nós já não temos mais um jogo entre a imaginação e o entendimento, mas nós teremos uma relação entre a imaginação e a razão. Né? Por quê? Porque o sublime para o Kant ele vai ter duas características. Né? Ou ele vai ser um sublime matemático, ou ele vai ser um sublime dinâmico. Né? No caso do sublime matemático, é quando, por exemplo, nós estamos diante de algo que é tão grandioso, mas tão grandioso, que o entendimento não dá conta, né, quantitativamente desse objeto. Né? E na medida que o entendimento não dá conta, né, desse objeto do ponto de vista quantitativo, e aí que está a ideia do matemático, né,
Então isso vai para a razão, né? Porque isso, na verdade, vai ter que ser pensado por meio de uma ideia, né? Mas é uma ideia que também é meio indeterminada, né? Então nós temos esse sublime matemático, né? E uma outra relação que vai se dar também nessa relação entre imaginação e razão, por meio do sublime dinâmico, aí já vai dizer respeito à força, né? Vai dizer respeito a um certo poder, né? Então, por exemplo, quando nós estamos diante de uma forte tempestade que está se criando, né? E nós estamos seguros, né? De alguma maneira, mas essa tempestade está se aproximando, né? Ela tem uma grande força, né? Que pode nos acabar conosco, né? Mas isso, num primeiro momento, nos afasta, né? Desse objeto, mas num segundo momento, né? Nós consideramos esse objeto um objeto sublime, né? O sublime sempre vai estar ligado a essa ideia da imensidão, né? Vai estar ligado a essa ideia de uma imensidão ou de um poder tão grande que não pode nem ser quantitativamente mensurado, né? Como também ele não pode, como ele também pode, de alguma maneira, nos colocar numa posição em que nós seríamos, digamos assim, esmagados, né? Mas nós estamos numa posição tranquila, né? Então, no sublime dinâmico, nós também teremos essa ideia de uma passagem, né, que vai da imaginação para a razão, né? Para as ideias da razão, né? Que geralmente são conceitos vazios para o Kant, né? Mas que de alguma forma vão dar um significado, né, para esse sublime, né? Vai dar o significado de sublime para um determinado objeto, seja ele natural, seja ele artístico, né? Então o sublime sempre vai estar ligado a essa ideia de uma imensidão, de algo muito poderoso, de algo muito forte, né? Isso sempre foi muito retratado, né? Em quadros em que nós temos pessoas diante de um abismo, né? Diante de uma imensidão, né? Diante de uma grande tempestade, né? Isso vai ser caracterizado como o sublime, né? Então, nos dois casos, né, nós temos essa relação, no primeiro, do juízo de gosto, da imaginação com o entendimento, num jogo livre, né? E no segundo caso, em que a imaginação não dá conta do objeto, nem o entendimento dá conta do objeto. Então vai ser necessário a razão, né? Vai ser necessário essa ideia da razão. Nós temos então o juízo de gosto e o juízo do sublime, né? O juízo acerca do sublime, né? Bom, a ideia dos sensus comunes, ela vai ser importante então para nós compreendermos, né, por que o gosto pode ser pensado como tendo seu desenvolvimento ou como algo que desenvolve a cultura e a própria sociedade, né? Por isso que ele necessita da sociedade para se desenvolver, né? Isso pode gerar um debate público, né? Por exemplo, uma autora como a Hannah Arendt, né? Ela vai pensar muito a ideia do debate público, principalmente nos anos finais da sua vida, né? Ela vai pensar muito a questão do debate público a partir dessa ideia dos sensos comunes, a partir da ideia da imaginação, né? A partir dessa ideia do juízo de gosto no Kant, né? É uma curiosidade, né? Porque é uma forma de reflexão, né? Que pode ser pensada também na política, né? O próprio Kant, de alguma forma, faz essas ligações, né, nos seus textos de história, né? Então nós teremos um desenvolvimento na história, que é um desenvolvimento do direito, um desenvolvimento também da moral, mas nós também temos um desenvolvimento da cultura, né? Que vai se dar também pelo desenvolvimento do gosto. Então isso vai ser importante, né? Porque nós teremos aí três, né, com as três críticas, nós teremos três
grandes esferas aí para nós pensarmos os seus próprios princípios por meio do Kant, né? E isso vai ter consequências na contemporaneidade, né? Por fim, eu ainda acho interessante dizer o seguinte: a estética kantiana, eu acho que essa era a consequência que eu queria tirar, é que a estética kantiana, ela não é exatamente uma estética, né? Tal como nós a temos no Aristóteles, com a sua poesia, né? E nós não temos também uma estética no sentido hegeliano, porque nós não temos uma estética normativa, né? Nós não temos exatamente uma estética que diz isso é belo, isso não é belo, isso é belo, isso não é belo. Nós temos sempre a possibilidade de ter novos objetos que nós consideremos como belos, né? Então muitos autores vão pensar essa parte da terceira crítica como uma crítica de arte, né? Em que nós podemos pensar, por exemplo, em que se pode pensar, por exemplo, a arte moderna por meio desses conceitos, né? Numa estética mais rígida, a arte moderna já perderia, digamos assim, o seu valor, né? Dessa maneira de nós pensarmos, nós podemos pensar a arte moderna como tendo elementos belos, né? Mesmo que esses elementos não seriam, né? Não teriam esse mesmo valor anos antes, né? Então isso também vai caracterizar um ponto importante na modernidade, para nós pensarmos a modernidade por meio do Kant. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Kant, sobre a terceira crítica. Se surgirem questões, se surgirem perguntas, enviem para o canal. Nós poderemos voltar a essas questões e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.